Professora, a senhora falou de parceria e, na verdade, eu tenho duas perguntas, né? Uma parceria que eu sei que a senhora não falou aí e que é muito importante, né? Que é a parceria do seu marido, né? Ah, E que a gente sabe que ele lhe acompanha, que ele está com a senhora, e eu acho que isso é muito importante. E eu tenho uma outra pergunta também, que é como quando a senhora falou que a maior parceria que a senhora tem hoje, né, são com ex-alunos da senhora. E aí eu pergunto qual o segredo da senhora de orientar tanta gente boa, né? De ter deixado tanta gente boa, né, na sua área, né? E que virou depois seus parceiros, seus colaboradores, né? a primeira pergunta, o meu marido é um parceiro e tanto mesmo, né? Primeiro, porque eu sou um espírito altivo e livre. Então, se eu tinha que ir a algum congresso, eu comunicava que eu ia. Sempre foi assim. E aí, profissionalmente, ele nunca interferiu. E eu acho que é uma das razões de eu estar com ele até hoje, pela liberdade de espírito que eu tenho. Então, eu falava com ele: você pode falar que a casa está isso, está aquilo, você pode modificar o que você quiser dentro da casa, você pode criticar até minha roupa, qualquer coisa, mas profissionalmente eu não admito que você interfira. E ele nunca interferiu. E com isso, ele me conquistou. Por isso, a gente já está há 47 anos vivendo juntos. É difícil chegar até 47 anos, né? Porque hoje o pessoal não tolera nada, né? Então, e a vida da gente também, a mulher não pode deixar a função de doméstica em função profissional. Então, para a gente foi um pouco complicado como mulher, porque você tem que assumir os filhos, a casa, o marido. Qual o segredo da senhora orientar Ah, tanta gente boa e deixar tanta gente boa assim? eu tive uma pessoa que me ajudou muito, quer dizer, eu tive várias, né? O professor Aramis Augusto Pinto. Ele era um virologista, um dos maiores virologistas que teve aqui, que conhecia a fitosa, né? E ele foi professor colaborador do nosso departamento. Olha, ele falava uma coisa muito importante. Se você quiser ter bons alunos no mestrado e no doutorado, tenha alunos de iniciação científica. Os de IC é que devem ser os seus alunos de mestrado e doutorado. E a gente aqui fazia questão de orientar muita gente no IC, porque você tinha a chance de conhecer o aluno, ele teria treinamento, e quando ele entrasse no mestrado, ele não ia dar tanto trabalho para você, porque ele já tinha tido uma experiência na iniciação científica. Então, alguns foram indicações. A Andréia Iga foi IC, foi mestrado, doutorado. Já a Cristiane Divan, que é do Rio, ela veio para fazer o mestrado e doutorado comigo do Rio, mas era uma menina excepcional. O Tiago veio fazer doutorado, mas já tinha feito IC. Então, por isso que eu falo, no currículo deles, eles tinham a iniciação científica. Então, se você puder treinar esse aluno, ele vai te dar um pouco de trabalho, mas ele vai te dar muita alegria no mestrado e no doutorado. Legal, Rosângela, isso que você comentou agora, porque a senhora tem uma carreira longa, né? Aí 40 anos, né? Só trabalhando 44 anos trabalhando com parasitologia. E aí a gente dá para ver que a senhora acompanhou muito da revolução tecnológica que a gente
tá vivendo, né? Então, desde lá da época dos primeiros testes de PCR para identificar um patógeno, até a gente chegar hoje com análise genômica, em que você consegue fazer um genoma de uma bactéria ou do anaplasma, assim, muito facilmente, né? Pensando, como é que a senhora enxerga esse avanço tecnológico, né, que a gente vem acompanhando nos últimos anos, e aonde a senhora acha que isso vai acabar? Não acabar, né? Como é que isso vai evoluir para o futuro na parasitologia? O que você imagina, assim? Eu acho que para a nossa geração foi mais difícil, porque ela chegou com tudo, né? Eu fico pensando, eu não sabia mexer num computador e, de repente, o computador estava na minha sala. E eu tive que aprender. Então, para a gente foi um pouco mais difícil. Depois veio a explosão dos protocolos moleculares aí, né? As PCR. E, então, eu me lembro que a Andréia Iga, eu falei com ela, você vai trabalhar com PCR. Eu falei, eu também não, mas nós vamos aprender juntas. E aí nós procuramos ajuda de uma outra pessoa, que era uma aluna de pós-graduação, mas que sabia muito dessa técnica. Ela veio para o nosso laboratório e ensinou a Andréia Iga a trabalhar com PCR convencional, né? E a gente começou a trabalhar com Ehrlichia, né? Porque eu havia também isolado a Ehrlichia canis. Isso dando plantão lá no hospital. Eu recebi um cão, um Weimaraner de óleo verde, lindo. E ele tinha toda a sintomatologia de doença renal. E eu comi barriga. Eu internei o animal, achando que fosse um problema renal. No sábado seguinte, eu realizei toda a anamnese desse animal, colhi sangue da ponta de orelha, fui para o laboratório, fiz a lâmina e achei a mórula de Ehrlichia. Aí, então, eu consegui isolar a Ehrlichia e congelar a cepa também. Eu sempre falei com os meus alunos o seguinte: nunca diga que você não consegue, ou que seja difícil. Nunca diga isso. Você pode dizer assim, olha, é difícil, mas eu vou conseguir. Você já quebrou a barreira e você vai avançar no conhecimento. Mas se você falar que não consegue, a palavra tem força. Então, a gente aqui não. Olha, nós vamos fazer. Ah, nunca fizemos? Vamos fazer. Hoje a gente faz tanta coisa que nunca imaginou, culturas, né? A gente faz isolamentos em cultivos. Nós isolamos agora sarcociste em cultivo. Então, nunca tinha feito. Mas falamos, vamos conseguir sim, ué. Por que não? E aí, é isso que eu recomendo, Guilherme. Ter essa vontade de fazer. Ainda que difícil, pergunta para alguém que sabe. Quantas pessoas ligam aqui e perguntam, professora, me dá uma dica, como é que eu faço isso? Quem sabe vai passando para frente. Eu tenho uma passagem com você, Rosângela, não sei se você se lembra, mas a minha primeira apresentação em congresso foi em 2004, no congresso do CVPV, lá em Ouro Preto. E o Gustavo Sabatini, que era meu colega do doutorado, ele não pôde ir, e eu fiquei de fazer a apresentação oral do trabalho que ele estava desenvolvendo, e a senhora estava lá fazendo a avaliação dos trabalhos. E eu lembro que você fez, eu não me lembro exatamente a pergunta que a senhora me fez, mas eu lembro que você foi a primeira pessoa que avaliou um trabalho que eu apresentei na vida, só para te lembrar disso, não sei se a senhora lembra. Não, São muitos alunos, né? É muito tempo e muitos alunos, né? Pois é. Professora, pegando o gancho da pergunta do Guilherme, à medida que a senhora foi respondendo, eu até lembrei de uma fala da senhora
e um momento aqui também que estávamos, a senhora falando no congresso, um congresso organizado pelo Guilherme, pelo REC, que foi o Simpósio de Acarologia lá em Bento Gonçalves, e eu estava ali assistindo também, participando do evento, né? E eu lembro de uma fala muito bacana, assim, e que reforça quando você fala, mostra a sinceridade, assim, lembrando dessa fala, essa questão do amor, parasitologia e tudo mais. E o jeito que você fala de uma maneira tão bacana que inspira a gente, no fechamento do congresso, se eu não me engano, você estava presidindo uma mesa redonda, e aí você falou, ó, realmente o evento foi muito bem organizado pelo pessoal e existia um clima muito gostoso ali, né? E aí no fechamento você falou, talvez você se lembre, assim, ó, eu estou muito feliz com o evento, com a oportunidade de participar, mas o que me deixou mais feliz em relação ao evento foi ver muita gente jovem apresentando, dando palestras, e fico feliz de ver não só a contribuição da minha geração em relação ao conteúdo científico que a gente deixa, mas também com os pesquisadores que a gente está deixando para dar sequência à nossa construção, né? E eu lembro muito dessa frase, inclusive queria até comentar que essa frase me marcou bastante, e aí a senhora falando que eu lembrei, e foi inspirada nessa frase de você, que a gente teve a ideia de fazer a homenagem aos pesquisadores da sua geração aqui no CIBAC, em Goiás, né? Então, foi um evento lá organizado pelo Guilherme, pelo REC, a gente estava participando. Isso me marcou bastante e a gente fez uma homenagem inspirada nisso. E eu queria que eu escutar você falando um pouco disso 8 anos depois, né? A gente está quase completando 8 anos daquele evento. Se vendo outros pesquisadores jovens que a todo momento chegam na parasitologia, se o sentimento ainda é esse. Se você vê com bons olhos o futuro da parasitologia por conta dos pesquisadores jovens que estão chegando, formados por vocês e outros pesquisadores da sua geração. Olha, eu continuo com a mesma ideia, tá? E eu fico muito feliz quando eu vejo você, o José Reck, o Lívio, o Guilherme e outros professores, né? A Patrícia agora, né? Tem esse trabalho de divulgação também, professora, que são herdeiros desse pessoal, né? E às vezes a gente se vê em vocês, porque é lógico, o nosso tempo ele é definido. Então, a alegria maior de um docente e um pesquisador é exatamente saber o que ele formou e o que ele deixou. É isso que faz a carreira. Não é o título de docente, de doutor, de livre docente, titular, mas são os alunos que a gente deixa, né? E eu vejo a competência deles, o crescimento, e muito melhores do que os orientadores. Eu sempre prezei muito, eu sempre amei meus alunos. Eles foram, para mim, filhos da minha alma. Eu nunca olhei num aluno como um homem, sempre como um filho. Muito legal, muito emocionante ouvir tudo isso e passa realmente um filme pela nossa cabeça, né? Você citou tantos nomes bacanas aí. Hoje eu sou colega da Cris e eu já entrevistei a mãe da Cris, a doutora Vera Baldani, que também é uma excelente pesquisadora. E é muito legal, né, ver... e passa realmente um filme na nossa cabeça, né? Do que a gente quer ser, do que vocês representam, né? Você falou tantos pesquisadores, o Carlos Wilson aposentou, acabou de aposentar. Foi muito emocionante a reunião de despedida, né, do departamento. E o Massar também está quase aposentando. Então, esses pesquisadores, incluindo você, que são ícones para a gente, né? E que deixaram um legado aí tão importante para a parasitologia brasileira e para a parasitologia mundial, né? Então, só que eu vou pedir desculpa a quem ouvir, por eu não lembrar de todos aqui, né? Mas existem muitos outros que eu gostaria de lembrar e citar aqui, né? Que nos auxiliaram tanto.
Professora, eu queria puxar mais uma vez para o Maranhão, porque a senhora deu uma contribuição muito grande para o Estado, né? Eu acho que poucas pessoas sabem disso, né? Mas a senhora é responsável pelo crescimento de um curso de pós-graduação, pela criação de outro curso de pós-graduação, né, no Estado, além da parasitologia veterinária. E eu queria que a senhora falasse um pouco, né, voltando à história, não sei se eu estou ficando velho já, e gosto disso, mas como foi da senhora, me corrija se eu estiver errado, mas a senhora foi dos primeiros grupos de professores de Jaboticabal e que transformou o campus de Jaboticabal numa das maiores universidades de ciências agrárias do país, né? E como foi desde isso até a nuclear outros programas de pós-graduação, como foi no Maranhão aqui, né? Então, como que foi essa trajetória, né? O esforço que a senhora teve desde o início lá, logicamente, não só a senhora, mas várias pessoas, né? Um grupo muito grande, né? E aí a senhora pode até falar também, me corrija, o professor Laerte de Crise também foi professor de Jaboticabal, né? Outros docentes lá. Como foi a criação, praticamente, criação do curso de veterinária e do campus de ciências agrárias até agora, né? A nucleação aqui no Maranhão. Vamos por etapa. Quando eu vim para Jaboticabal, o curso tinha, se não me engano, 2 anos de veterinária. Eu acabei sendo contratada e tive que dar um curso de parasitologia de férias. Em um mês, os coitados dos alunos, com quase 8 horas por dia, receberam o conteúdo de parasitologia. Uma doidura, né? Bom, não tinha nada nesse campus. Para vocês terem uma ideia, foi aos poucos que houveram as construções, né? E demorou aí um tempo, e eu acredito que para poder ter um laboratório formado como hoje nós temos, 20 anos demorou. E, às vezes o aluno, um professor reclama para mim, eu não tenho as condições, ele é recém-contratado. A gente também não tinha. Nós fomos criando as condições, né? Em relação à pós-graduação, quem criou a pós-graduação de Jaboticabal foi o professor Aramis. Ele escreveu todo o processo, ele reuniu os veterinários, ele discutiu e acabou saindo o curso de pós-graduação em patologia veterinária. Era para ter saído junto com a cirurgia, mas a cirurgia teve uns desentendimentos, porque queriam eles serem os prioritários. E eles não tinham currículo suficiente. Tanto é que o primeiro coordenador foi o professor Aramis, que tinha já um currículo grande. Então, Aramis não era uma pessoa que se intimidava e que brigasse, então ele falou, então vocês começam a pós-graduação de vocês. Aí eles criaram a pós-graduação em cirurgia veterinária e copiaram todo o processo que o professor Aramis fez, só mudando os nomes. Mas a patologia cresceu mais do que todo mundo, porque ele era um norteador, né? Eu peguei essa pós-graduação, ela foi criada em 1991. Eu peguei a pós-graduação e fiquei 4 anos. E nessa época que nós mudamos de conceito, passamos para conceito 6. A gente estava no conceito 5 e passamos para 6. Se você perguntasse, algumas estratégias agradaram
e a outros desagradaram. Professor que não publicava, a gente retirou. Alunos que não cumpriam o tempo, desligamos. E aí, quando a gente fez isso, deu um choque. Aí o pessoal começou a ficar esperto, né? Vamos cumprir o tempo e vamos publicar. E fazia reunião com eles, contratava o professor para ensinar a escrever trabalhos científicos e fiscalizava esses alunos principalmente. E aí nós conseguimos aumentar o número de publicações e conseguimos esse conceito, né? E estamos no conceito 6 até hoje. Até o coordenador anterior, que agora é o Marcos, o coordenador, vamos tentar conseguir 7? Eu falei, melhor não. O 7 é perigoso, porque se você não fizer tudo que a CAPES recomenda, você vai cair para 5 ou para 4, que foi o que aconteceu com a preventiva da USP, que tinha 7 e caiu para 5. E para levantar depois é difícil. Então, tem muito professor aposentando, você não sabe se eles vão continuar, e se você vai ter a produção que você tem hoje, melhor ficar no 6 do que tentar esse 7. E assim nós estamos fazendo. Mas um ponto importante é que hoje, para o aluno defender o mestrado dele ou o doutorado, ele já tem que ter submetido o trabalho para publicação. Porque o que acontecia? Ele formava, obtinha o título e desaparecia no mapa. Ele não escrevia mais. Hoje, não. O meu aluno, por exemplo, para defender, tem que ter o trabalho publicado. Então, ele já está começando a escrever, porque ele já tem resultado, submete e publica. Quem ganha o curso? E aí a gente fez uma pós-graduação. Agora a gente teve um problema. Os outros cursos que não quiseram ficar junto com a patologia à época do professor Aramis, decaíram. Tanto a preventiva quanto a cirurgia. E agora vieram e se uniram à patologia. Quer dizer, não aconteceu no passado, mas está acontecendo agora. Mas a patologia se manteve muito bem nesses anos.